Olá, meus amigos, minhas amigas da TV Grande ABC e também do Facebook, Instagram. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Estamos dando início a mais um programa Espaço Saúde. Programa esse que sempre aborda temas médicos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a febre. Então a febre para nós é por vezes um grande aliado no que tange ao diagnóstico de diversas patologias, né? Então, inicialmente, eu diria para vocês, o que é a febre? É um sintoma ou é um sinal? Então, primeiro, vamos diferenciar o que é um sintoma e um sinal. São termos médicos, mas de uso corriqueiro também entre os leigos. Então, um sintoma é tudo aquilo que a pessoa sente e que relata para o médico. Então, uma dor, uma febre, uma indisposição, uma fraqueza, alterações de hábito intestinal, alterações na coloração de urina, de fezes. Então, são sintomas, aquilo que o paciente está sentindo. E sinais, tudo aquilo que o médico examina e constata durante a avaliação clínica do seu paciente, né? Então, eu tenho uma dor aqui, sintoma que está tendo. Agora eu examino, faço compressão. A gente tem um ponto aqui que é o ponto cístico, que a gente chama, que é da vesícula biliar, fica abaixo do gradiado costal, do lado direito, né? Então, se você comprimir ali e intensificar essa dor, a gente já suspeita de vesícula, tá? Então, a febre o que é? Um sintoma ou um sinal? Pode ser os dois. Ela vai ser um sintoma à medida que a pessoa trouxer para a gente essa ocorrência. Ah, doutor, eu tenho tido muita febre ultimamente. Ocorre sempre no período vespertino, no final da tarde, começa a dar uma febre. Por vezes ela intensifica, né? Então, ela descrevendo o que ela vem sentindo, como é o comportamento dessa febre, para a gente é muito importante, né? Então, o que é muito importante na febre? Primeiro, não ficar combatendo diante de quaisquer oscilações da temperatura. A temperatura normal vai variar até 36,7, não é? 37 graus. A mulher, por exemplo, período de ovulação, ela pode ter uma alteração na temperatura, até na temperatura vaginal também. Então, às vezes, a gente até utiliza esse artifício para saber o período do ciclo menstrual que a mulher está passando. Mas a febre em si, ela é problema. Ela é problema quando ela ultrapassa aqueles limites, não é? Acima de 38, quem já teve sabe o que é isso. Você tem uma febre de 38,7, 38,9, 39, até mais. Eu cheguei a ter 39,7 de temperatura. Então, a gente realmente fica literalmente um trapo, não é? Ela derruba a gente, mas ela, como eu falei, ela é um sintoma, é um sinal que alguma coisa está ocorrendo no organismo. Então, a febre não vai ocorrer de graça. Não é porque o vizinho botou olho gordo em você que você vai ter febre. Então, a gente tem que abrir um leque aí, desde a febre de origem determinada, que a gente não consegue realmente fazer o diagnóstico do que está causando aquela febre. Então, há que se aguardar, né? Não é sair utilizando aí antitérmico a bel prazer, não é dessa forma não, sabe? Até porque a febre, ela acaba sendo um agente antibacteriano e antiviral também. Ela, da mesma forma que ela derruba a gente, ela também derruba os bichinhos. Então, vírus, bactérias, detestam essa temperatura alta. Nenhum vai sobreviver acima de 40 graus de temperatura. Então, se a gente puder contemporizar um pouquinho, ou abaixar a temperatura, é bom. Você está cozinhando bichinhos, não é?
Agora, quais são os agentes patógenos, são agressivos, não é, para o nosso organismo? Quais os principais? Vírus? Nossa, tem um monte. Agora mesmo só se fala de um, né? Você liga a televisão, o canal que você coloca, tal do coronavírus. É preocupante? É preocupante. Hoje mesmo, muita matéria foi veiculada aí na rede social, até de um grande amigo nosso, não vou nem citar o nome dele, não. Um amigão nosso de turma, que veiculou uma matéria que eu acho que eu recebi uns 7, né, postando o mesmo áudio que ele fez. E ele realmente retratou assim uma realidade a nível mundial, que houve uma discussão entre as feras, não é? E ele retratou que essa situação é preocupante, e é por demais preocupante mesmo. Isso a gente já sabia, quer dizer, ele não trouxe nenhuma novidade. Nos Estados Unidos já se fala em contaminação de até 70% da população. Se a gente for imaginar uma contaminação dessa a nível mundial, nós temos o quê? 7 bilhões de pessoas, né? Então, 70% de 7 bilhões de pessoas dá aproximadamente 5 bilhões de pessoas que serão contaminadas. Então, é preocupante. Aí vai falar, mas a mortalidade é baixíssima, de 2% a 3%. Sim, esse percentual é quando você considera a média ponderal. Agora, se você for analisar as faixas etárias e os grupos de risco, ela pode variar de 0,2% até 20%. Então, que grupos que a gente se preocupa mais? E o que eu estou falando não é só coronavírus, não, tá? Toda e qualquer infecção fica mais suscetível quem? Quem tem uma imunidade mais depauperada, mais frágil, fragilizada, por conta do quê? De vários fatores. A gente já falou para vocês diversas vezes do equilíbrio do organismo, a necessidade de você equilibrar o teu organismo. Como? Através de uma boa alimentação, de um bom sono, uma cabeça legal, né? Evitar excessos de fumo, de bebida alcoólica, uma vida regrada, procurar dormir pelo menos 6, 7 horas por noite, né? Não se envolver em tanta briga, tanta discussão, tanta desavença, não trazer os problemas para casa, porque tem gente que acaba o que está fazendo lá no escritório, aí pega a malinha dele, o laptop, e vai para casa. É meia-noite, ele fica enfiado dentro dos problemas que assolaram ele durante o dia inteiro. É para acabar com qualquer organismo. Então, essas regras básicas de saúde, que te levam a uma saúde, um equilíbrio do teu organismo, quando rompido esse esquema, aí trazer problema. Mas vamos lá, o indivíduo está bem, está com tudo em ordem, né? Cabeça está boa, tem dormido bem, se alimentando bem. E sobreviveu a febre. Então, como tudo começou com febre, você está sentindo alguma coisa? Não. Aí é complicado para a gente, enquanto médico, que vamos sair buscando, tá certo? E perguntar. Então, por exemplo, a urina, como é que está? Quando eu vou urinar, arde um pouquinho. Opa, então aqui já não é para arder, né? Você tem que fazer teu pipi de boa, né? Eu estou, além de uma dificuldade para urinar, eu estou sentindo que o jato urinário está um pouco mais curto, né? Ele não está aquele jato forte que era pregressamente. Então, no homem, isso aí, a gente já vai pensar no problema de próstata. Pode existir o que a gente chama uma prostatite, inflamação da próstata, e pode cursar com febre. Eu mesmo tive uma prostatite muito forte, uma infecção urinária bravíssima, né? Com certeza bacteriana, porque minha febre, como eu falei para vocês, chegou a atingir 39,9. Então é uma coisa realmente escabrosa. Eu não indico isso para o pior inimigo meu, não. Não recomendo e não desejo, né? É terrível, porque próstata, gente, de uma maneira assim, é desanimadora. Além da disúria, que a gente chama, que é a dificuldade de urinar. Então, eu ia urinar, por exemplo, e eu estava urinando caco de vidro,
sabe? Ou areia, né? Uma dor infernal. E a febre altíssima. Então, aí, com 3 dias de antibiótico terapia, coisa sanou e equilíbrio se restabeleceu. Mas nem sempre é fácil assim. Às vezes o sintoma febre vai perseguindo a pessoa. Então, a pessoa vem, às vezes, eu já tive vários casos assim. A pessoa chega no consultório e nos relata que tem tido febre vespertina, né, no cair da tarde, e já há algum tempo que ela vem perseguindo. E está incomodando. Ficou suando frio, não é? Então, até neoplasias, os cânceres, né? Nos diversos órgãos, câncer de intestino, por exemplo, o primeiro sintoma pode ser febre. Então, a febre é um sintoma, um sinal que o médico bem formado, ele vai pesquisar a fundo. Tá? Tem que fazer uma varredura do organismo por inteiro para saber de onde que vem esse sintoma, esse sinal que é nefasto para o organismo, mas é indício de que alguma coisa está errada e que tem que ser pesquisada e sanada. A gente já volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, estamos de volta com o programa Espaço Saúde, hoje com o tema febre. E aí estava dizendo para vocês as diversas causas de febre, os vírus, as bactérias. Então, primeiro esses dois, assim, de forma geral, como a gente poderia tentar imaginar que é bactéria ou que é vírus? Normalmente o quadro da infecção bacteriana normalmente é um quadro muito mais grave. Não que os vírus não tenham gravidade. Está se falando tanto hoje do coronavírus, mas quanto já se falou? Não é? Vírus da AIDS, herpes zoster, ou coisinha que atormenta, né? O próprio herpes simples.
Então, o que são esses? Herpes zoster, eu já falei para vocês, são lesões vesiculosas. Então, formam umas bolinhas de líquido, né, com líquido dentro. Então, as bolinhas podem estourar e podem, inclusive, infectar. Pode haver infecção secundária. Daí pode vir assim, um quadro muito mais grave em termos de intensificação da dor, limitação da pessoa. Então, nossa, eu já vi, por exemplo, em doente aidético, acometer, porque ela pega só um lado do corpo. Daí que a história, o cobreiro, né, que o pessoal fala. Então, eles escrevem Ave Maria, toda a extensão no peito e nas costas, que é para não passar para o outro lado. Mas ele realmente não passa, né? Ele acomete só um metâmero, ele fica alojado ou do lado direito ou do lado esquerdo, ele não passa para o outro lado. Você vê que os leigos, por vezes, eles usam ferramentas aí, mas por quê? Porque viram, né? Constataram que é uma doença que não passa para o outro lado. Então, aí vem as simpatias e coisa e tal. E tem coisa que é verdadeira, né? História da hepatite, por exemplo, chá de picão. Eu tive hepatite e é terrível. Mas não falta a receita de chá de picão, né? Agora, por exemplo, também tive pedra no rim, cálculo renal. Graças a Deus foi só uma poeirazinha, né? Uma areinha. Mas aquele trem dói. E o pessoal te indica o quê? Chá de quebra-pedra. Funciona? Funciona. Quando eu passei na nefrologia no Brigadeiro, alguns poucos anos atrás, uns 40 mais ou menos, então a equipe de nefro fez um estudo com o chá de quebra-pedra, mostrando que ele aumentava o clearance de creatinina, ou seja, ele facilitava a eliminação de impurezas do sangue. Então, tudo bem. O que eu costumo dizer é o seguinte, quer tomar chá de quebra-pedra, pode tomar, mas com bastante água, né? Porque se você tomar 3 litros de água por dia, dificilmente você vai repetir esse episódio que é tão desagradável na vida. Só quem já teve pedra de rim que sabe, né, Carol? Tadinha. A nossa câmara woman teve uma calculose renal aí que também foi muito brava. E a gente já fez um programa aqui exatamente sobre isso. Calculose renal, calculose da vesícula. Aliás, quero pedir para vocês sugestões, viu? Temas aí que vocês queiram que a gente aborde aqui no programa, teremos satisfação. E colegas também que acompanharem o programa, que quiserem participar, é muito bom para a gente. Porque eu sou cardiologista, a gente faz clínica geral também, mas sempre, como a semana passada, a gente teve o caso do nosso amigo médico veterinário, Irineu Farias, saiu muito bem no programa, que vocês podem assistir na minha página do Facebook, está lá. E na página do Diário da TV Grande ABC também ficam as matérias, ficam lá. Então vocês podem assistir mesmo as matérias anteriores que a gente já falou. Mas sobre febre, eu queria relatar um fato insólito que a gente teve em casa. Meus filhos eram pequenos, o Fernando teria uns 5 anos, o Fábio uns 4 anos, e o Fernando estava com a garganta bastante inflamada, e foi deitar, febril, coisa assim, 36,7, não chegava a 37. E daí a pouco eu fui dar uma olhadinha nele. Ele estava sentadinho na cama, o abajur ligado, e ele com os olhos esbugalhados olhando para a cama do irmão, né? E o irmão dormindo lá, de boa. E ele fitando assim, né? Aquele olhar, os olhos esbugalhados, estava quase pulando das órbitas dos olhos. Eu falei, o que foi, Fê? Olha, apontava para a cama do irmão, né? Aí eu falei, o que tem? É o Saci Pererê, Então, àquela altura do campeonato, coitado, a febre dele já tinha passado de 38, estava quase 39 graus, mais de 39 até. Aí nós corremos, além do antitérmico, fizemos uma aplicação também de um banho. Banho não precisa ser água gelada, não. A gente põe às vezes na UTI a gente fazia isso. Febre de origem central, por exemplo, um AVC grande, pode dar uma febre de mais de 40 graus. Então aí realmente você tem que abaixar e
Você coloca água e coloca álcool junto, que é para baixar mais rapidamente. Mas no caso dele, com um antitérmico e um banho normal, você dá um banho fresco, né? Não precisa ser nem água gelada e nem água quente, que você vai esquentar mais ainda o corpo. Mas as complicações da febre. Então a gente pode ter delírios, alucinações e, por vezes, crises convulsivas. Então, o que é crise convulsiva? A pessoa ficar tendo aqueles abalos musculares, tônico-clônicos, né? Então, a pessoa fica se batendo e, o que fala, enrola a língua. Realmente é bastante nefasto. Então, você tem que combater. Agora, o que a gente fala é aquela febrícula. Está 37 e tem gente que já está ligando para a gente. Eu lembro bem, isso me marcou bastante também. Eu estava na minha chácara com minha família. 5h30 da manhã, toco o telefone. Eu durmo pouco. Então eu vou dormir tipo 2 horas da manhã para acordar às 8, assim, no máximo, né? Mesmo final de semana. Às 5 horas da manhã ela já me ligou. Meu filho está com 37,2 de temperatura, doutor. E eu queria ver com o senhor se eu preciso já dar alguma coisa, que estou preocupado que o senhor vá viajar. Eu falei, não, eu já estou viajando, né? Você me acordou, mas tudo bem, qualquer coisa você me liga. Aí foi muito interessante, porque Beatriz, o nome dela, ela ficava desesperada com qualquer coisa, sabe? Com os filhos, né? Tinha 2, ela passava invariavelmente todo mês comigo, já devem estar homens formados, estou contando coisa muito antiga. Mas aí um dia eu falei para ela, quando ela passou no consultório, esse dia mesmo, né, quando ela passou no consultório, ela falou, desculpe ter ligado para o senhor 5h30 da manhã. Eu falei, não tem problema. Você pode me ligar a hora que você precisar, Beatriz, não tem problema nenhum. Eu quero ser sempre teu parceiro, teu orientador. Falei, mas tem coisa que você pode aguardar um pouquinho, está com 37, né? Não precisa de desespero, assim. Tá bom. Passou um tempo, nem um ano, 8 meses, vamos dizer. Aí um dia ela me ligou, 3 horas da manhã. Doutor Eduardo, desculpe estar ligando para o senhor. Eu falei, não, o que está acontecendo? Aí lá vem 37,2 outra vez. Falou, não, é que o meu marido estava com problema de bronquite e aqueceu a água para fazer inalação. E o meu menino de 4 anos de idade, ele puxou e virou em cima dele. Eu falei, e o que queimou? Ele está com uma bolha só na mão, assim. Mas está muito grande. Está pegando a mãozinha toda. Eu falei, queimou mais alguma coisa? O bracinho também, está todinho queimado. Eu falei, como assim todinho queimado? Levantou uma bolha no braço dele. Eu falei, aonde mais, Beatriz? Caiu no peitinho também, na barriguinha. Eu falei, não, peraí, traz esse menino já, que eu tenho que ver já esse menino. Claro que eu tive que interná-lo, ele teve uma queimadura com água quente da inalação, mas foi assim, extensíssima. Ele teve que tomar soro, todo aquele cuidado com o grande queimado. Era um grande queimado para uma criança pequena, queimou face, queimou tórax, queimou bracinho. Foi um pandemônio. Então, essas situações também podem levar ao surgimento da febre. Então, nós não estamos desviando do assunto, né? Então, tem gente que fala, a febre está muito alta, tem que combater de maneira enérgica. O que eu posso usar? Então, você tem basicamente 2 opções. Eu, particularmente, só posso usar para mim o paracetamol, porque eu tenho alergia de pirona. Aliás, fiz um procedimento cirúrgico, neurológico, uma cirurgia de grande porte, graças a Deus correu tudo bem, e estava escrito na minha ficha que eu era alérgico à dipirona. Mas o anestesista não viu a minha ficha e prescreveu a dipirona 2 ampolas injetáveis no pós-operatório, para que eu não tivesse dor, né? Pelo procedimento cirúrgico. Nossa, a sorte que meu filho estava em sala, porque aí eu comecei a ficar roxo, né? Ficar azulado. Eu estava naquele momento, saindo do tubo, e
tinha acabado de ser extubado, e aí eu comecei a ficar cianótico. Então, o que aconteceu? Com a dipirona, eu tive um broncoespasmo, fecham os brônquios, e eu não conseguia mais respirar. Né? Então, a sorte que meu filho identificou imediatamente o caso, pensaram até em reentubar, mas graças a Deus não houve necessidade. Com a utilização de um corticoide, cedeu aquele broncoespasmo, cedeu aquele quadro. Mas é isso, gente. Eu acho que tentamos dar uma pincelada. Claro que não daria para falar tudo, porque só das infecções parasitárias, por exemplo, diplococo pneumoniae, que dá pneumonia. E, aliás, um problema sério do coronavírus, que ele muitas vezes ele cursa com pneumonia. Aliás, só para fechar, minha mãe hoje me ligou preocupada, porque elas têm um joguinho de baralho semanal. Falou, você acha que a gente deve suspender por conta dessa proliferação do vírus? Falei, eu acho mais prudente. Que é a recomendação que a Organização Mundial de Saúde está fazendo. É uma pandemia e você tem que se acautelar. Então, evitar as reuniões desnecessárias. Então, infelizmente, dona Zenaide, vai ter que ficar sem o teu joguinho por um tempo. Tá? Então, futebol estão cancelando. Nossa, a coisa está uma panaceia mesmo. Gente, terminou o nosso programa. Muito obrigado pela vossa participação. Não esquece lá de compartilhar, tá? Beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana.